Boa noite a todos. Hoje nós estamos no segundo encontro do curso Corpo e Audiovisual, Aportes Teóricos para Estudos e Análise do Discurso. Encontro intitulado A Formação e a Constituição do Sujeito, pelo qual eu e Mirtz ficamos responsáveis por tentar montar ou desdobrar uma discussão em torno da noção de sujeito, que, embora pareça uma noção breve ou clara, ou digamos até simplista, diria que, para mim, ela se constitui como uma das noções mais complexas que a gente tem em toda a obra do Michel Foucault, pelo simples fato, aí sim simples, de que essa noção perpassa toda a obra e pensamento do filósofo. Uma referência importante que está no blog do evento um texto do Michel Foucault publicado num livro chamado Michel Foucault, uma trajetória filosófica. O texto se chama O Sujeito e o Poder. Talvez seja um texto muito importante para que a gente possa compreender a noção de sujeito. Até porque ele mesmo admite ali nas primeiras linhas, eu não sei se alguém teve oportunidade de ler o texto, aqueles que não tiveram, eu acho que vale muito a pena, é um texto muitíssimo importante. O link está para acesso, no blog, você consegue abrir o livro inteiro, na verdade, e o texto do Foucault está lá nesse livro, do Dreyfus e Rabelais. Então, o Michel Foucault mesmo pontua nas primeiras linhas desse escrito que o grande objetivo da obra dele não foi nada mais que entender as razões e os motivos pelos quais os seres humanos se transformam em sujeitos. Como é que esse processo acontece? Como é que esse sujeito se constitui? Então, embora a gente tenha, como uma das primeiras obras do Michel Foucault, uma obra de sua defesa de tese, titulada A História da Loucura, a gente tem lá um Foucault que não toca no assunto sujeito, mas ele está falando de um sujeito silenciado. E o sujeito silenciado, que é o sujeito da exclusão, ele passa assim, com grande pontuação na obra do Michel. O silenciamento, o apagamento do sujeito é também compositor desse sujeito. Bom, eu trago aqui, para iniciar esses slides, dos quais eu preciso dizer que não gosto muito. Não gosto muito, muito quadrado, não muito quadrado. Mas uma definição que é minha, propriamente. Bem, o sujeito não sou só eu, não é só você. O sujeito somos todos nós. É corpo, espaço, É imagem e opacidade, silêncio e som, quietude e movimento. O sujeito é um todo de atravessamentos históricos e, ao mesmo tempo, um vazio de preenchimentos discursivos. Eu vou tentar destrinchar isso ao longo da minha fala, tudo bem? Bom, a gente está falando de sujeito, então eu vou falar que o sujeito
é esse aqui que está falando para vocês, né? E aí eu empresto as modalidades enunciativas do Foucault lá para a gente pensar quem fala, de onde fala, de que lugar institucional se fala, né? Quando a gente entende lá os procedimentos do discurso, em arqueologia do saber, para vocês entenderem. Eu sou Cecília, orientanda do professor Newton Milanês, com a tese que tem esse título, Subjetividade e Memória do Assassino em uma Ordem Discursiva da Visibilidade, Fisionomia e Expressividade da Monstruosidade no Cinema. O doutorado cursado aqui na UESB, do Programa de Pós-Graduação em Memória, Linguagem e Sociedade, é o meu último ano. Possivelmente essa também é uma das minhas últimas aparições, porque a gente corre contra o tempo, né, nesse último período de conclusão aí. E aí, essa minha tese, ela tem como objetivo investigar como a subjetividade e a memória do assassino, considerando sua fisionomia e expressividade monstruosas, a saber, o rosto, são operadas pelo cinema enquanto dispositivo em uma ordem discursiva da visibilidade. A gente tem o Foucault falando em uma ordem do discurso e a gente está propondo uma ordem do visível, né? Uma ordem da visibilidade desse sujeito a partir do cinema como dispositivo operador próprio de memória, de arquivo. E como corpus, eu tomo um cinema ficcional baseado em fatos reais. O meu corpus conta com 20 filmes, 10 programas de documentário jornalístico e algumas outras imagens fixas e notícias de mídia impressa sobre assassinos reais que inspiraram o cinema. Então eu pego, dentre os filmes que compõem essa parte de corpus principal, estão filmes que vão desde a década de 20, onde se tem, pelos estudos e pesquisas feitas em sites especializados do cinema, quando é que a gente tem o primeiro assassino real que vai parar na tela de cinema, né? E aí a gente tem o M. Le Maudit, uma produção do Flandre, e o último filme é de 2013, né? Que se chama O Homem Grisalho, é uma produção norte-americana, também de um assassino real, que coincidentemente, ou não, né, se casa com o primeiro, porque ambos são assassinos de crianças meninas. Bom, tá aí o Borges, como a gente vai falar de sujeito, e aí eu antecipo que a gente vai falar muito de história, posso inclusive retomar uma frase da Samene na semana passada, né? Ela dizia: o sujeito de que nós falamos, de que o Foucault fala, é um sujeito discursivo, é um sujeito não pragmático, é um sujeito da história. Então, eu trago uma frase do Borges lá no tempo. A ideia é de que cada um de nós vive uma série de fatos, e essa série de fatos pode ou não ser paralela a outras. Por que aceitar essa ideia? É uma ideia possível. Ela nos daria um mundo mais vasto, um mundo mais estranho que o atual. A ideia de que não há um tempo. A ideia de vários tempos. E o professor Milanês traz uma síntese constituída de poesia, tanto quanto Borges, que diz assim, ele diz: já houve um tempo em que a gente perguntava sobre a nossa existência. Quem sou eu? Repercutindo a presença de uma metafísica da linguagem. Com a compreensão de que a história é constitutiva à vida do homem, o indivíduo se transformou em sujeito e a gente passou a se perguntar: quem somos nós? Porque a nossa corporeidade se faz de múltiplos lugares e saberes, de modo que nos constituímos da presença e do saber de esferas institucionais e interindividuais, ou seja, da relação de espaços cristalizados em nossa sociedade, como ocupado pela ciência, pelo jurídico, pelo religioso, pelo pedagógico, como também pelo intrincamento diário de nossos corpos físicos, discursivos, com colegas, amantes, conhecidos,
passantes anônimos. Então, de novo, a gente retoma uma pergunta que é kantiana, né? O Foucault, ele, ao longo de sua vida e de sua obra, a gente conhece biograficamente uma influência que vem de vários campos, né, epistemológicos, né? A gente tem um Foucault do segundo Heidegger, né? A gente tem um Foucault que se aproxima da nova história de forma muito intensa, né? Tratando dos micropoderes, da microhistória, dos microacontecimentos. A gente tem um Foucault que se aproxima da filosofia dos seus contemporâneos, que são lá o próprio Deleuze, o próprio Michel Foucault, o Peter Bourdieu. E a gente tem um Michel Foucault que torna contemporâneos seus gente que já não faz mais parte presencialmente, né, digamos assim, da vida, mas faz da história do saber. E aí a gente está falando do Nietzsche, né? A gente está falando de um Foucault nietzschiano. E para falar sobre o sujeito, para falar sobre a história e para falar sobre a descontinuidade. Para falar sobre a ausência de uma origem, para falar sobre um sujeito que não é uma substância amorfa, mas um sujeito situado e inscrito na história e aquele sujeito que constitui também essa própria história. Então, o sujeito, o que é o sujeito? Do que ele é constituído? E como ele constitui a si? Parecem as mesmas perguntas, né? Mas a gente vai observar a complexidade do que se trata, pensar isso aí, né? Então, o homem não é mais considerado uma sorte de retirada absoluta em relação à verdade. Ele é sua verdade e o contrário de sua verdade. É ele mesmo e outra coisa que ele mesmo. É tomado na objetividade do verdadeiro, mas é a verdadeira subjetividade. É absorvido dentro daquilo que perde, mas não se entrega senão ao que quer fazer. É inocente porque não é o que é, e culpado de ser o que não é. Então o sujeito, ele não é mas ele é cindido, ele é vazado, como a gente dizia, ele é um lugar vazio, ele é uma peneira por onde a gente é capaz de atravessar e ser atravessado e ocupar diversos lugares. Hoje eu aqui, doutorando, sujeito doutoranda, no programa de mestrado de memória, em fase final, né? Assim, prestemos atenção ao trocadilho, porque é isso mesmo, né? Em fase final, assim, estágio final, o status do paciente. E antes de chegar, ocupava muito lugar, conversando com os meus amigos, pelo abedisco até aqui. Antes disso, filha, porque estava com minha mãe, né? Entre filha de minha mãe e entre a UESB, cliente de um taxista, né? E assim, ocupando vários lugares que a gente nem para observar como são tão intercambiáveis constitutivamente, haja vista que se trata de mim, Cecília, mas atravessada por essas forças, esses saberes, outros sujeitos, a história em que eu estou inscrita, minha história pessoal, de maneira que eu me constituo. Então, eu não sou, né? Eu sou cindida, eu sou vazada, eu sou dependente, não soberano, sem origem absoluta, mas uma função. O sujeito é uma função que não cessa de se modificar. Então, é no cerne do acontecimento discursivo que encontramos o sujeito como um carrinho de bate-bate, em tentativa e erro, buscando encontrar a sua forma de se posicionar diante da história que traceja. Essa referência que eu trago aí é um texto do professor Newton, de 2009, que é também muito importante para nós, porque é um dos primeiros textos onde ele começa
a analisar o audiovisual através do Coronel de Lobisomem e a monstruosidade ali, nesse cerne da constituição do sujeito. Então, que tipo de sujeito Foucault nega e que tipo de sujeito ele afirma? Então, o que ele nega é um sujeito que tenha uma essência pré-histórica ou ahistórica. Ele não toma o sujeito nem como condição primeira de todas as coisas. Também não tem o sujeito como núcleo central, a partir do qual seriam constituídos todos os outros conceitos que formariam o seu pensamento, que assim seria um projeto para mostrar o homem construindo sua própria libertação do jugo de poder. E o sujeito que ele afirma é um sujeito histórico, um composto produzido por relações de saber e poder em determinados jogos e regimes de verdade. Ele está preso às técnicas que regulam sua sociedade, e essas técnicas vêm por meio de saberes que produzem um conhecimento que subjuga e começa a fazer parte de um arcabouço pessoal, um momento histórico, correspondendo a uma forma de poder que o subjuga e o torna sujeito a, e em meio a condições de possibilidade de tornar-se sujeito de. Quando a gente fala uma forma de poder que o subjuga e o torna sujeito a gente está pensando num sujeito constituído. Quando a gente pensa num sujeito autor de si, a gente está falando de um sujeito constituinte. Então vamos lá. Lá no sujeito poder, a gente tem aí o Foucault falando aquilo que eu comentava no início do nosso encontro. E o objetivo dele foi o de observar a história dos diferentes modos pelos quais os seres humanos se tornam sujeitos. Então, como é que esses seres humanos nós nos tornamos sujeitos? Ele fala, primeiro, em 3 modos de objetivação. Um modo de investigar, 3 modos de objetivação que tornam os seres humanos sujeitos. O primeiro deles seria um modo de investigação, que corresponderia à maneira como o sujeito se constitui, sujeito da linguagem, sujeito da economia, sujeito produtivo, um sujeito, enfim, das ciências humanas, um sujeito da astronomia, um sujeito da ciência. Digamos que seja o sujeito da arqueologia dos saberes. O segundo modo de objetivação que torna o ser humano, o homem, um sujeito, são as práticas divisoras. E aí talvez a gente já pudesse falar em uma genealogia do poder, dos poderes. São essas práticas divisoras que nos tornam ou louco ou são, ou doente ou sadio, ou rico ou pobre. São práticas segmentárias divisoras, são mais um modo de objetivação que constitui, que torna o homem sujeito. E o terceiro modo de objetivação é justamente o modo pelo qual o indivíduo se torna sujeito. Aquilo que a gente falava no slide anterior, o sujeito constituinte de si. Então, a gente tem aí, eu emprestei do professor Newton Milanês, porque, como diz o professor Jean-Jacques Courtine, a gente só empresta dos bons, né? Então, eu emprestei do professor Newton Milanês aquele triângulo que ele mostrou no vídeo das pop stars, né? Das pop girls, das superpoderosas. Na semana passada eu cheguei. Então, ele trouxe um triângulo com esses 3 grandes pontos. O sujeito, o momento e o corpo. Foi isso que o professor Newton nos trouxe como base para analisar aqueles clipes, as divas dos clipes que ele analisou, da maneira como ele analisou. Daí eu desmembrei a maneira como eu achei importante, diante das leituras feitas acerca do sujeito,
desmembrei coisas que são, em aspectos trabalhados pelo Foucault, que eu julgo importantíssimos para que a gente compreenda de fato quem é esse sujeito, como se constitui esse sujeito. A gente tá pensando, na semana passada, a Sameni falava do método, da metodologia, né, e do discurso. E se vocês conseguirem ler o Michel Foucault, Uma Trajetória Filosófica, vocês vão encontrar uma parte onde o Dreyfus e o Regnot, eles tratam a arqueologia do saber como uma metodologia falha, completa do Foucault. Bem, eu não concordo. Eu e um grande filósofo e amigo que conheço, chamado Alexandre Filoni de Carvalho, onde eu também faço um bebedouro enorme, né, em sua tese, chamada A História da Subjetividade, em Michel Foucault. A gente pensa um pouco sobre o que significava, o que sentido fazia, que efeitos de sentido produzia a arqueologia do saber naquele determinado momento, e qual seria a função factual de desenvolver a arqueologia como um método. Um método nada falho, haja vista que os saberes constituem os sujeitos. E a gente está tratando de saberes constitutivos do sujeito e de um sujeito constituído pelo discurso. É um sujeito enunciável e um sujeito discursivo. Embora a gente não esteja falando do sujeito lá na arqueologia do saber, mas a gente esteja falando de como os sujeitos, de como os homens são constituídos pelas ciências humanas e que saberes são esses. Então, não vejo outra hipótese para que os dois autores considerem esse método falho, a não ser o fato de que eles possam ter olhado mais para o sentido do discurso que aparece no livro, do que para o sentido da constituição de um sujeito do discurso. Mas fora essa crítica, o que a gente está chamando de arquigenealogia, né, a gente não precisa nem raciocinar muito, né? A gente está supondo uma junção de dois grandes métodos, né, dos quais o Foucault se apropriou, se utilizou para a elaboração de seu pensamento, no sentido de que a arqueologia vai tratar do saber e a genealogia vai tratar de como os poderes atravessam e constituem o sujeito, em uma descontinuidade histórica, né, que a gente já está ali no segundo ponto do triângulo do professor Newton. E a noção de dispositivo, que a gente vai falar, né, daqui a pouquinho, e que a gente comentou um pouco no debate da semana passada, né? Uma noção que está no Foucault e que é bastante importante, que ele começa a desenvolver a partir da história da sexualidade, né? O dispositivo da sexualidade, propriamente dito, para analisar de que maneira táticas, estratégias, controles constituem um sujeito do dizível, do enunciável, do visível, né, e da visibilidade, que são coisas diferentes. E ali nas laterais do triângulo, que mais parece um fractal, né, porque mais parece uma pirâmide, a gente não sabe a ponta, a minha intenção, inclusive, foi essa, né, de mostrar uma fundura assim, fundo, ou um topo sem ponta, enfim, uma coisa que a gente possa entender como descontinuidade propriamente, ou como dispersão. A gente tem os modos de subjetivação e a subjetividade, que tornam ainda mais complexa a noção de sujeito e a maneira como a gente entende a sua constituição.
Bom, saber poder e arquigenealogia. A gente está lá na História da Sexualidade 2 e o Foucault está dizendo que tanto a arqueologia quanto a genealogia se concentram como tarefas de definir as condições nas quais o sujeito humano problematiza o que ele é e o mundo no qual ele vive. Se há, porém, um certo distanciamento de consecução e alvo entre elas, cremos que será da ordem de uma fronteira multilinear interseccional. Assim quanto a dimensão arqueológica da análise permite analisar as próprias formas da problematização do sujeito, a dimensão genealógica, sua formação a partir de práticas e as suas modificações. Eis então por que é possível falar em uma história, não é possível falar em uma história serial, mas descontínua. Bom, naquele segundo ponto lá, do momento, do professor Milton Milanês, do triângulo, a gente desmembrou momento em história e descontinuidade. Na verdade, se compõem uma a outra. E a gente pensa, os quadros de Foucault não têm moldura. Né? Por isso a ideia do fractal. Bem, a descontinuidade não é um vazio, um intervalo que se coloca na história, mas um jogo de transformações específicas que constituem os sujeitos da história e no interior da própria história. Foucault promove um distanciamento de uma história que imprime formas contínuas, universalistas e teleológicas. Em foco, a descontinuidade e a história, elas aparecem como diagnóstico do presente. Desse modo, há um afastamento das cronologias e sucessões históricas de toda a perspectiva do progresso, restituindo à história da experiência o momento que em nada se dá à finalidade do conhecimento ou à ontogênese do saber. Desta afirmação, a questão a ser sublinhada é o movimento enquanto fenômeno de uma descontinuidade. Bem, então, a gente falava sobre um Foucault herdeiro de Nietzsche. Quando a gente fala na descontinuidade, a gente está pensando muito no Nietzsche quando a gente fala nisso, porque a gente está tratando de uma coisa sem origem ou sem... embora isso seja um grande sonho para alguns, né, descobrir a origem. A gente estuda a descontinuidade como compositora das tramas históricas, e é ela que permite que determinados acontecimentos emerjam em um dado lugar e momento e não outros. É essa descontinuidade que gera movimento na história. E para Foucault, o movimento é justamente o que interessa. Né? É o movimento enquanto fenômeno de uma descontinuidade. O dispositivo, em primeira mão, ele não descarta a importância que o saber ocupa como causa e entendimento dos mecanismos históricos de nossa Constituição. Fundamentalmente, ele representa estratégias de relações de forças, suportando tipos de saber que é suportado por eles também. O poder produz saber. Poder e saber estão diretamente implicados. Não há relação de poder sem a constituição correlata de um campo de saber, nem saber que não suponha e não constitua ao mesmo tempo relações de poder. O que temos, portanto, são relações de poder e saber. Só que a gente tem uma noção importante num livro chamado Foucault, um livro do Deleuze, em que ele traz uma noção de dispositivo, calcada, pensada a partir da ideia do Foucault, e ele diz que o dispositivo é um fiapo, uma linha tênue, mas num conjunto multilinear que se compõe e comporta-se de dois modos, um modo geral e um modo particular. No aspecto geral, o dispositivo é composto de linhas de natureza diferente. E essas linhas do dispositivo não fecham ou circulam sistemas em que cada um seria por sua conta homogêneo. O objeto, o sujeito, a linguagem, mas seriam direções múltiplas, traçando processos sempre em desequilíbrio, ora reaproximando-se, ora distanciando-se uns dos outros.
cada linha é quebrada, submetida a variações de direção, bifurcada e fendida, submetida às derivações. Os objetos visíveis, os enunciados, formulados, as forças em exercício, os sujeitos em posição, são como vetores ou tensores. Com efeito, o caráter particular ou específico do dispositivo seriam regimes de visibilidade distintas, definidas pelo que é enunciável, com suas derivações, suas transformações e suas mutações. Quer dizer, saber, poder e subjetivação seriam curvas distintas dos dispositivos. Saber, curvas de visibilidade e curvas de enunciação. Poder, linhas de força. Subjetivação, processo, produção de subjetividade num dispositivo. Uma linha de fuga em que o si não é nem um saber, nem um poder. É o si. Então, o que o Deleuze está dizendo aí, em linhas muito gerais, é que saber, poder e subjetivação compõem, ou são formadores de um determinado dispositivo, a partir do momento em que existem linhas, curvas, forças, formas que se dissipam, gerando o que é enunciável nos domínios da visibilidade e o que é visível nos domínios da visibilidade. E isso significa o modo como o sujeito é dado a ver. Um determinado sujeito é dado a ver. O assassino, que eu estudo, os homens que amam outros homens, a agricultura, os sujeitos automutilados, que se automutilam, né? As mulheres transexuais, mulheres vampiras, enfim, uma série de corpos, de corporas, né, que eu digo que a gente está falando. E é nesse sentido que a gente empresta a noção do Foucault e do Deleuze, baseando-se no Foucault, para o entendimento do próprio dispositivo audiovisual. Como é que o corpo desse sujeito, o corpo que é constituinte desse sujeito, que é a superfície de inscrição dos acontecimentos nesse sujeito, é dado a ver sob uma ótica do olho da câmera, né, ou de como ele é mostrado em determinado dispositivo audiovisual, seja ele uma câmera de celular, seja ele uma tela de computador rodando um vídeo no YouTube, seja ele um cinema, uma tela de cinema, ou cinema projetado num museu. Né? Tudo isso se compõe como dispositivos audiovisuais com suas próprias práticas, estratégias que estão fora do sujeito, mas que também constituem o sujeito. Né? E é assim que esse sujeito é dado a ver. Então, a gente sempre deve se lembrar dessa composição do dispositivo. Né? Linhas de visibilidade e de visibilidade que dão a ver o sujeito de que se trata, o sujeito de que se fala, ou ao qual se olha. Por fim, o corpo, que está no centro das relações que envolvem o sujeito, o discurso e as instituições, fazendo a história do cotidiano por meio das posições que ocupa, dos desejos que suscita, do imaginário que dá os contornos do homem de hoje em dia, seja na rua, na escola, em casa, na mídia, no cinema. O que caracteriza o seu corpo é o seu sentido histórico de acontecimento. Esse corpo é um conjunto heterogêneo de partes que não pode ser definido a priori. Ele é produto de uma subjetivação marcada por uma imagem que remete a uma forma temporal determinada, levando em conta os meios e as técnicas pelas quais elas se transmitem em nossa época, em particular. O corpo subjetivado é a história de certa experiência do sujeito no mundo. Mas parece que, a gente tratou ali dos 3 pontos do triângulo do professor Newton Milanês, de algumas dobraduras que eu fiz por suspensão, né?
E agora a gente chega àquelas duas linhas laterais que, na verdade, compõem um outro triângulo, né? Práticas objetivadoras e de subjetivação, a subjetividade do sujeito, de uma maneira tão complexa que a gente não sabe definir ao certo como começam e como terminam. Eu não gostaria de dizer isso, mas eu vou chegar lá para que vocês entendam melhor, né? A constituição dessa tríade, dessa tríplice, é uma aliança tão consistente e ao mesmo tempo tão sutil que a gente não percebe a maneira como nós conseguimos, por exemplo, resistir, nos criarmos enquanto sujeitos de nós mesmos, e quando a gente é um sujeito somente constituído, por exemplo, por determinados saberes e poderes. Ou seja, quando a gente está no rol das mulas sem cabeça, digamos assim. Para não dizer do golpe. A análise de Foucault, parece, né? Ela não começa pelo sujeito, mas consiste em pensar os processos de objetivação e de subjetivação que antecedem a sua constituição. Eu, novamente, chamo a atenção para essa suspeita. Né? Então, parece mesmo que a análise não começa pelo sujeito, ela começa pelos modos como o sujeito é constituído. E aí a gente está tratando dos processos de objetivação e subjetivação que antecedem até a essa constituição do sujeito. Então, todo o trabalho de Foucault consiste, porque não consistirá, faltou um acento, eu prefiro consiste, não é, precisamente levar em conta o movimento de objetivação ao qual os indivíduos estão necessariamente submetidos e podem ser reconhecidos como sujeitos, e o processo de subjetivação que permite a esses mesmos sujeitos tornarem-se atores de sua própria invenção. Deixam de se apresentar como contraditórios. Porque, ao passo que eu sou capaz de tornar-me sujeito de quem sou, uma obra de arte, eu estou inserida em um processo histórico no qual eu sou constituída, no interior do qual eu sou constituída, mas do qual eu sou também constituinte. Então, não dá para dizer, agora eu vou virar monge, budista, subir a ladeira, viver em silêncio, e isso fará com que eu alcance o cuidado de si, o conhecimento de si e a estética de uma existência. Né? Porque você está aquém, distante, de todo tipo de movimento que possa existir e te tornar um sujeito sujeitado, um sujeito constituído. Quando Foucault ele pensa em práticas objetivadoras, né, e aí a gente está, de novo, tocando no assunto de um sujeito constituído e de práticas de subjetivação, que são os modos pelos quais o sujeito, na descontinuidade da história, pode se fazer como um acontecimento singular, pode se fazer sujeito, assinar-se a si mesmo como obra de arte, como inventor de si, e esse propriamente é o conceito de subjetividade de Foucault. Quando Foucault pensa tudo isso, e aquela divisão didática talvez não nos sirva muito, né? Aquele Foucault dos anos 70, 80, Foucault do saber, Foucault do poder, Foucault de si, talvez não seja uma demarcação didática só, seja uma demarcação realmente importante, para que a gente entenda que o sujeito passa pela Constituição, através de saberes, de poderes e de uma consciência de si, né, de um conhecimento de si. Com a correção de que o conhecimento de si, ele é repensado em pensamento crítico, e é substituído pelo cuidado de si, na hermenêutica do sujeito. Né? Então a gente não pensa no Sócrates
a gente recorre aos grego-romanos para pensar o cuidado de si ao invés do conhece de ti mesmo, nessa prática. Então, de novo, né? O movimento de objetivação e o processo de subjetivação, eles não são contraditórios. Ou mais exatamente, que o assujeitamento a uma objetivação submetida de uma parte e a resistência através de uma subjetivação percebida como ruptura dessa objetivação de outro, não sejam simplesmente identificadas como contraditórias, mas ao contrário, como intimamente ligadas, o que não é evidentemente o menor paradoxo. Bom, aí a gente tem o professor Nilton Milanês, que não aparece aí, né, mas aparece em toda a obra de arte aqui, desse sujeito que nos fala. Ele destaca 3 balizas a pensar a partir da obra do Foucault no processo de constituição do sujeito. O ser saber. Não tem como você sair daqui sem saber isso, porque já é a 3ª vez que eu repito de forma diferente como é que o sujeito se constitui. Então, o ser saber, determinado pelas 2 formas que assumem o visível e enunciado no momento marcado. O ser poder, determinado nas relações de força, variáveis de acordo com a época. E o ser si, determinado pelos processos de subjetivação ao alcance do exercício de uma subjetividade. Percebam, o ser si, determinado pelos processos ou modos de subjetivação ao alcance, ou seja, a uma determinada possibilidade de exercício de uma subjetividade. Aí a gente tem que dizer, graças, merci beaucoup, porque até então a gente estava pensando que a gente era só sujeito do poder do saber, e daí, minha liberdade eu quero. Né? Mas aí o Foucault vem dizer, mas o poder, ele só existe onde as liberdades existem. Não existe exercício de poder sobre a ausência de liberdade, expropriação, exatamente. E onde há exercício de poder, há sujeitos, há. E onde há exercício de liberdade, há sujeitos de si. Aí eu fiz um outro triângulo fractal com o toque feminino, né? Com esses 3 pilares aí, que são, na verdade, onde eu deveria ter começado, né? Porque aí a gente já teria acabado. Mas, então a gente está lá, e a gente, de novo, né? A gente está falando, a gente circula esse triângulo, essa pirâmide, né? A gente chuta para lá, chuta para cá, e a gente não sabe que ponto diferencia de qual ponto, né? Porque, na verdade, vai sempre existir um determinado momento em que os processos de objetivação estão funcionando com mais força. Outro momento em que os processos de subjetivação podem ter as suas condições de possibilidade de eclodir, a fim de que o sujeito se torne sujeito de si, a fim de que a subjetividade se constitua. Certo? Objeto e sujeito, ou melhor, modo de objetivação e subjetivação, não variam historicamente, mas variam com a história e com a problematização da história. Um modo de subjetivação se faz por meio de práticas objetivantes, mas também se evidencia a maneira pela qual o sujeito se apropria de técnicas que permitem a ele se constituir como sujeito de sua própria existência. A questão é determinar o que deve ser o sujeito, sob qual condição ele é submetido, qual estatuto ele deve ter, qual posição ele deve ocupar no real ou no imaginário, para se tornar sujeito legítimo de tal ou tal tipo de conhecimento. Em suma, trata-se de determinar seu modo de subjetivação, porque ele, evidentemente, não é o mesmo conforme o conhecimento no qual ele é traçado na forma da exegese de um texto sagrado,
de uma observação da história natural, da análise do comportamento de uma doença mental, da análise de vocês sobre mim, que estou aqui na frente, mas da minha sobre vocês, que também existe. Não se esqueçam. E vamos à subjetividade, né? Porque sobre modos de subjetivação, a gente está lá na Revel de novo, no conceito de subjetividade, né? Mas não é os conceitos essenciais, é o vocabulário fundo. Então, a subjetividade aparece em um momento da descontinuidade do sujeito em relação à linearidade de sua obra. Ao mostrar-se autor de sua obra, o sujeito reinventa-se a si para deixar emergir, no interior da história do discurso, a sua subjetividade e poder fazer dobrar o pensamento sobre o pensamento, a linguagem sobre a linguagem, as marcas que imprime no próprio corpo sobre as suas produções como sujeito histórico discursivo. Então, a subjetividade acontece como um modo marcado de existir, que é formal, discursivo, moral e, ao mesmo tempo, ético, estético, que emerge do desejo do sujeito em contradição, em consequente complementariedade com as condições de possibilidade com o mundo, com as relações que compuseram, que foram, ao longo do tempo, por ela reunidas como verdadeiras, ou entendidas como verdadeiras. É nesse sentido que afirmamos ser possível, em meio às marcas de existência enredadas em suas relações de saber-poder, o sujeito ser quem ele é, ser autor de sua própria invenção. E aí eu finalizo com uma citação do professor Nilton Milanês, cuja possessividade Foucaultiana atravessa todos nós, né? Para dizer que não podemos deixar de pensar a subjetividade como aquele momento de irrupção única em que o sujeito foge dos grilhões de sua história para reinventar-se assim. E aí ele lança uma proposta para nós e diz assim: ele não vê caminho para nós, sujeitos, de ida ou de volta, se não for pelas vias de discussão da subjetividade, o único caminho possível para a vida. Não somos o que queremos, somos o que podemos, mas nossas subjetividades mediam esses lugares de existência e de nossa felicidade entre nossos corpos e espaços. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês e estou para quaisquer dúvidas.